Olá, queridos, nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje, 15 de agosto, nós vamos refletir no 15º capítulo do livro de Provérbios e eu quero convidar você a ler todo o capítulo para que você possa desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós hoje no 15º capítulo do livro de Provérbios, tá bom? Seguindo o nosso devocionário, nós vamos refletir num único versículo, versículo 33. Se você ainda não baixou o devocionário, quero convidar você a fazer isso. Corre lá no site pacificadores.org/sabedoria e baixe seu exemplar gratuitamente, tá bom? Vamos lá, Provérbios capítulo 15, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Mais uma vez, Salomão escreve sobre o acesso à sabedoria. E neste versículo ele vai fazer isso acrescentando, associando a honra. Saber agir em qualquer situação e ser valorizado por isso é uma ambição de qualquer ser humano, né? Todos nós desejamos saber agir, né, em todas as situações. E Salomão vai trazer uma orientação exatamente sobre isso nesse versículo. A primeira parte do texto diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria. Nós já vimos que temer a Deus significa ter um medo reverente, significa prostrar-se em obediência, prostrar-se em submissão ao governo de Deus. Quando eu temo a Deus, eu me submeto à sua vontade. E Salomão coloca aqui que o temor do Senhor ele vai ensinar a sabedoria. Esse termo ensina, originalmente, poderia ser traduzido como correção, né? Então, nós entendemos que o temor do Senhor, um medo reverente, a submissão ao governo de Deus, ele aponta, ele ensina, ele mostra o caminho correto para a sabedoria. Então, se nós quisermos acessar a sabedoria, nós precisaremos temer a Deus, nós precisaremos nos submeter ao governo de Deus. Obviamente, para conseguir fazer isso, a gente vai precisar conhecer a Deus, né? Não tem como temer a quem nós não conhecemos. Então, para que nós possamos temer o Senhor, nós precisamos ler a sua palavra, conhecer a Deus através da sua palavra, para que então nós possamos ser ensinados, ser conduzidos no caminho correto para a sabedoria. Amém? A segunda parte do texto vai nos dizer que a humildade, ela antecede a honra. Essa expressão humildade, ela é muito confundida, né, atualmente, tem meio que seu significado meio que esvaziado, né, mas essa expressão humildade significa disposição para ceder à vontade de alguém, podendo ser traduzido aqui como condescendência. Quando eu sou humilde, eu reconheço as minhas limitações e então busco o auxílio do Senhor para executar aquilo que eu preciso fazer. Não é? Então, o temor e a humildade associados aqui por Salomão, eles estabelecem a condição de renúncia às nossas próprias vontades. E esse processo, ele resulta em sabedoria e honra. Quando nós tememos a Deus e somos humildes, nós alcançaremos a sabedoria e a honra. Nós podemos lembrar de Jesus, não é? Quando esteve aqui e comentou sobre a hipocrisia dos fariseus, né? Eles não viviam o que pregavam, mas queriam a honra, mas buscavam a honra, como está registrado lá em Mateus, no capítulo 23, dos versículos 1 ao 39. Aquela dura exortação, ela reafirma a necessidade do temor do Senhor e a submissão a Ele, ao ponto de renunciar nossas vontades para fazer o que Deus quer. Nós somos convidados hoje a ouvir o chamado de Jesus para nos humilharmos, porque então seremos exaltados, como está registrado em Mateus, no capítulo 23 e no versículo 12. Falar desses conceitos, né, de humildade,
de temor ao Senhor, né, que implica em submissão ao governo de Deus, é um grande desafio, considerando o contexto atual, né, que aponta, né, que exalta as vontades humanas, né? O contexto atual, ele supervaloriza a vontade humana, né, colocando o homem no centro de todos os processos, né? A vontade humana no centro de todos os processos. Se eu quero fazer, eu faço. Se eu não quero fazer, eu não faço. Não importam as consequências associadas a isso. Então, a vontade humana tem sido endeusada no contexto atual. E o convite de Deus para nós hoje vai justamente no sentido de nós renunciarmos os nossos desejos, de nós renunciarmos às nossas vontades para nos submetermos ao governo de Deus. Esse é o convite de Deus para nós, né? Que nós nos submetamos ao governo dele em reverência, em obediência, para que então possamos acessar a sabedoria, que nós reconheçamos as nossas limitações, para que nós possamos acessar a honra, não é? Então, nós precisamos, se desejamos acessar a sabedoria e a honra, conhecer mais a Deus, submetermos-nos ao governo dele, reconhecermos as nossas limitações e buscarmos a orientação divina através da sua palavra. Além disso, é muito importante, né, que nós nos preocupemos em comunicar a outras pessoas sobre a sabedoria através do temor do Senhor, né? Não é legal somente, o legal não é somente acessar a sabedoria, mas à medida que você acessa a sabedoria, comunicar a outras pessoas como também podem fazer isso. Então, nós somos convidados hoje, né, a fazer o que Deus quer, nos submetendo a Ele, nos submetendo ao governo dele, para que nós possamos acessar a sabedoria e, além disso, comunicar o Evangelho do Reino em todo lugar e a todas as pessoas. Amém, queridos? Vamos orar a esse respeito. Na oração de hoje, nós vamos orar pelos programas de treinamento da nossa missão, né? A nossa segunda diretriz estratégica é justamente o treinamento, né? E nós entendemos que as igrejas elas estão desatualizadas em suas ações evangelísticas, né? E esse processo, né, acaba levando as igrejas a não saberem como se comunicar com as novas gerações, né? Elas acabam respondendo perguntas que ninguém faz e não ouvindo as perguntas que estão sendo feitas pelas gerações atuais, né? Não conseguem muitas vezes utilizar com eficiência os novos meios de comunicação, em especial a internet, né? Então, por isso, mesmo quando muitas vezes essas igrejas estão finalmente motivadas a cumprirem a sua missão, em alguns casos elas não são frutíferas, porque não estão habilitadas, né, a fazerem um trabalho eficaz, né? Então, desde o início, a AME investe em treinamentos, né? Os nossos conteúdos e a nossa didática é constantemente atualizado, né? Inclusive desenvolvido com base em pesquisas, né? Eu quero convidar você a orar para que as igrejas elas se abram para treinamentos, né? Se abram para capacitações, que elas orem também conosco pelas oficinas, né, de temas específicos, que essas oficinas elas também alcancem a igreja brasileira. Ore pelos seminários de novas ideias, né? E ore também conosco pelo desenvolvimento de novos treinamentos, que novas ferramentas sejam desenvolvidas considerando o contexto atual do nosso país, né? De modo que as ferramentas que nós utilizamos para a evangelização sejam eficazes, né? Alcance o nosso objetivo produzindo o fruto que o Senhor deseja. Amém, queridos? Ore conosco a esse respeito, que o Senhor abençoe a sua vida. Um forte abraço.